Você sabia que os atores originais de Power Rangers ganhavam apenas $600 por semana, enquanto a série faturava milhões, e que um dos atores quase morreu de insolação por causa da roupa que ele usava para gravar, e que a série chegou a ser banida em alguns países por causa da violência? Power Rangers é muito mais do que aquele programa divertido que a gente assistia quando era criança. Por trás dos capacetes coloridos existe uma história cheia de polêmicas, decisões questionáveis e situações que, sinceramente, são difíceis de acreditar. Me chamo Ítalo Cunha e hoje eu vou te contar as 5 maiores controvérsias da história de Power Rangers do Velho Testamento. Sim, falaremos principalmente da temporada Mighty Morphin. Meu bichinho, fica até o final porque a número 1 é de longe a mais chocante. Vamos lá! Você sabia que o elenco original brigou publicamente por salário? Vamos começar com o que talvez seja a polêmica mais conhecida da franquia, a briga salarial do elenco original. Mighty Morphin Power Rangers estreou em 1993 e foi um fenômeno cultural instantâneo. Crianças no mundo inteiro se conectaram com aqueles heróis que eram jovens normais e escolhidos para lutar contra a Rita Repulsa e seu bando de vilões. A série vendia milhões de brinquedos, tinha audiência gigantesca e tudo parecia perfeito por fora. Por dentro, a realidade era bem diferente. 3 atores do elenco principal, o Walter Emmanuel Jones, o Valtinho, que interpretava o Zack, o Ranger Preto, a Thuy Trang, que interpretava a Trini, a Ranger Amarela, e o Austin St. John, que interpretava o Jason, o Ranger Vermelho. Eles abandonaram a série na 2ª temporada. E sabe qual foi o motivo? Eles alegaram que recebiam apenas $600 por semana. $600 por semana para estrelar uma das séries de maior sucesso da televisão naquele momento. E não era só o salário baixo, eles também reclamaram de condições de trabalho bem difíceis e jornadas exaustivas. Quando eles inventaram de pedir aumento e status sindical, foram simplesmente negados. A produção preferiu substituir os 3 atores do que pagar o que era justo. E assim, de uma hora para outra, 3 dos Rangers originais sumiram da série. A controvérsia número 4. Acusações de escolha racista no elenco. Agora essa aqui é uma polêmica que persegue a franquia até hoje, e com razão. Vermelho, rosa, azul, amarelo, verde, preto é a identidade visual da série. Só que na formação original de Mighty Morphin Power Rangers, o Ranger Preto era interpretado por Walter Emmanuel Jones, um ator negro, e a Ranger Amarela era interpretada por Thuy Trang, uma atriz de origem vietnamita. O Ranger Preto era um ator negro, a Ranger Amarela, uma atriz asiática. Percebeu o problema? Durante anos, os criadores da série disseram que foi uma coincidência, um descuido não intencional. Mas em 2025, no documentário Hollywood Demons, Tony Oliver, que era o roteirista principal da série, descreveu essa escolha de elenco como um erro. Pelo menos houve esse reconhecimento, mesmo que tenha demorado mais de 30 anos. E sim, meu bichinho, o nome do roteirista é realmente Tony Oliver. Percebeu alguma semelhança com o nome do Ranger Verde e futuro Ranger Branco, Tommy Oliver, interpretado pelo falecido Jason David Frank? Fica aí também essa curiosidade adicional da série, tá? O roteirista-chefe Tony Oliver criou um Ranger que era verde, que se chamava, o personagem era Tommy Oliver. Tony Oliver, Tommy Oliver, entendeu? A controvérsia de número 3, a saída triste de David Yost, o Ranger Azul. E essa daqui é, na minha opinião, uma das histórias mais tristes de toda a franquia. Em 1996, Power Rangers Zeo, ou Zeo para alguns, trouxe uma nova fase para os Rangers, com novos poderes baseados no cristal Zeo, ou Zeo, eu vou falar Zeo. E um novo vilão, o Império das Máquinas. David Yost, que interpretava o Billy, o Ranger Azul original, ele continuou na série, mas não mais como Ranger. Ele passou a atuar como consultor técnico do time. Depois dessa temporada, David Yost simplesmente saiu. E durante anos, ninguém soube exatamente o motivo dessa saída. Até que em 2010,
ele revelou publicamente a verdade. Ele abandonou a série por causa do assédio homofóbico que sofria nos bastidores. Segundo o próprio David, ele era considerado alvo de insultos e ofensas por ser gay. Ele chegou a dizer que essa discriminação foi o principal motivo pelo qual ele se afastou da atuação por completo. Acabou gerando aí até uma discussão nos fóruns da internet, lá na época principalmente, quando esse bastidor veio à tona, principalmente sobre o tratamento dado à turma LGBTQIA+, por trás das cortinas lá em Hollywood. A controvérsia número 2. A série foi banida em alguns países. Quando Mighty Morphin Power Rangers estreou, foi um sucesso absoluto com o público infantil no mundo inteiro. Mas nem todos os países receberam a série da mesma forma. Power Rangers apresentava cenas de lutas constantes, muitas delas adaptadas diretamente do material original japonês, que era da franquia Super Sentai, com bastante explosões, faíscas aí em vez de sangue, armas e combate corpo a corpo. Muita gente argumentou que aquele nível de violência não era apropriado para crianças, e isso levou a série a ser banida ou restrita em alguns países, como a Nova Zelândia e o Canadá. Até no próprio Estados Unidos houve restrições, e infelizmente essa preocupação não era apenas teórica. Em 1994, na Noruega, aconteceu um caso trágico. Uma menina foi brutalmente agredida e morta por um grupo de meninos que estavam imitando os chutes dos Power Rangers. Esse caso horrível gerou um debate enorme sobre televisão voltado para crianças, sobre os limites do conteúdo infantil e sobre a responsabilidade dos produtores. Isso criou uma onda de pânico moral, que embora em alguns aspectos tenha sido exagerada, levantou questões legítimas sobre a influência da mídia no comportamento infantil. E sobre a questão da Nova Zelândia, é até irônico, dado que boa parte das temporadas do final dos anos 2000 e nos anos 2010 foram justamente gravadas lá. Deixaram de gravar Power Rangers nos Estados Unidos para irem gravar na Nova Zelândia, muito por conta aí dos benefícios fiscais. E enfim, chegamos à controvérsia número 1. As condições de trabalhos perigosas nos primeiros anos da franquia. Power Rangers ficou conhecido nos bastidores por ter condições de trabalho absolutamente perigosas. E isso não é exagero meu. O próprio Tony Oliver, o roteirista que eu já citei aqui no vídeo, ele usou a palavra abusivo para descrever o ambiente de trabalho durante a era Mighty Morphin. Atores como Amy Jo Johnson, que fazia a Ranger Rosa, e Austin St. John, que fazia o Ranger Vermelho, relataram jornadas de 12 a 16 horas por dia. Os atores eram obrigados a fazer suas próprias cenas de ação sem dublês, e as roupas, as armaduras dos Rangers e dos vilões eram extremamente quentes, mal ventiladas, com visibilidade péssima. Isso aí a gente já tá falando quando deixou de ser as cenas lá do Super Sentai e a galera dos Estados Unidos começaram a fazer cenas ali entre eles mesmos para fazer uma adaptação melhor. A série já estava em bastante audiência e o Mighty Morphin precisava se alongar, né? Dado que lá no Japão a série original já tinha acabado. É documentado que um ator chegou a gravar em uma temperatura de mais de 43 graus Celsius e teve um quadro de insolação por causa da roupa. Ei, meu bichinho, e se você acha que isso já é grave, pois tem mais, tem mais. Durante as filmagens do filme de Power Rangers em 1995, um efeito pirotécnico deu errado e tanto David Yost quanto Amy Jo Johnson quase foram incendiados em um set de filmagem de uma série infantil. Com o tempo, conforme a franquia foi crescendo e sindicatos passaram a ter mais envolvimento, as coisas melhoraram, ainda bem. Mais coordenação de dublês, melhores práticas de segurança, produção mais padronizada, mas nada disso apaga o que aconteceu nos primeiros anos da série. E aí vamos para o bônus! Eu preciso falar sobre algo que está deixando muita gente animada. A nova série de Power Rangers que está sendo desenvolvida pela Disney Plus. A produção é uma parceria entre a Hasbro e os estúdios da 20th Century e está sob o comando dos mesmos showrunners da série Percy Jackson, que também é da plataforma, né, da Disney. As gravações estavam programadas para começar agora, em abril de 2026, no Reino Unido, segundo o site Production List, que acompanha o calendário de grandes produções. A pré-produção pode ter começado já em março, e nos últimos dias surgiram rumores bem interessantes sobre o enredo. Segundo alguns insiders, a história se passaria 35 anos após os eventos de Mighty Morphin, em um universo onde nenhuma outra equipe de Ranger existiu, além da original, que é o Mighty Morphin. Uma nova equipe herdaria poderes de uma equipe do passado,
E o detalhe mais curioso, a humanidade teria esquecido que os Power Rangers existiram. Algum evento, um feitiço, uma anomalia do tempo teria apagado essa memória. Isso daria à série um tom de mistério, o que eu acho muito interessante. Também foi confirmado o nome de Mark Simon, da equipe do storyboard da série. Ele já trabalhou em produções enormes como The Walking Dead, Dexter, New Blood e Stranger Things, nada mais que Stranger Things. E os rumores indicam que essa série é uma prioridade máxima para o estúdio. Para vocês terem uma ideia, um único episódio de Percy Jackson no Disney Plus custa mais do que uma temporada inteira das séries anteriores de Power Rangers. Então o nível da produção promete ser cinematográfico. Ainda não temos muitos detalhes oficiais. História completa, elenco confirmado, design dos novos Rangers, nada disso foi revelado ainda de forma concreta. Mas se esses rumores se confirmarem, esse pode ser a maior produção de Power Rangers de todos os tempos. E é isso, meu bebê. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual dessas controvérsias mais te surpreendeu. Nos vemos no próximo conteúdo aqui do canal e valeu!